Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu comecei esse vídeo sobre o Mundial, que vai ser realizado entre junho e julho de 2025. Agora, no dia 5 de dezembro, já vai ter os sorteios e a gente pode ter 3 times cariocas. Flamengo, Fluminense e o Botafogo, que se ganhar a Libertadores contra o Atlético Mineiro, vai estar inserido também nesse torneio Super Mundial, chamado de Super Mundial. Um torneio que vai trazer muitas receitas para os participantes e um torneio que todo torcedor queria ver seu time disputando. Todo torcedor, irmão. Mesmo vão jogar contra times fodas ali da Europa e tal, mas mesmo que não ganhem porra nenhuma, porra, é muito foda você ver o seu time disputar com outros times de outros continentes, enfim, cara, com outra cultura, né, com uma realidade financeira bem diferente da sua. E você, como vascaíno, um torneio que vai ser realizado de 4 em 4 anos, nem sabe se você verá. Se talvez a gente vai morrer e não vai ver o Vasco disputando um título desse. Porque para você participar de um torneio desse, você tem que estar qualificado ali na Libertadores e vencer a Libertadores. Quando que a gente imagina que o nosso time do Vasco, com tantos problemas esses que a gente vem falando aqui desde 2020. Desde 2020. Quando retiraram da cadeira de presidente o candidato eleito, Levinciano. Os problemas do Vasco, na verdade, eles vêm muito antes disso. Mas em 2020 foi um marco importantíssimo. Não que já não tivessem retirado um outro presidente da cadeira, como aconteceu com o Eurico Miranda em 2017, quando ele vence a eleição, fazem o que fazem lá com a urna 7. Que ironia do destino! Urna 7777. Retira um candidato eleito e nós não sabemos até hoje se houve realmente fraude ou não, porque o processo foi arquivado por perda de objeto. Senhor, o Eurico morreu. Aí então, perda de objeto. Não vamos saber disso mais não. Esquece isso. Fica a palavra deles, que houve fraude realmente. Sendo que não se houve um trânsito julgado dizendo se houve realmente fraude ou não. E as mesmas pessoas que lá estavam até antes, em 2014, estão hoje no Vasco, em 2024. E as pessoas ainda se perguntam por que o Vasco está fudido. Irmão, o João Marcos Amorim, que foi presidente do Conselho Fiscal do Jorge Salgado, hoje ele é presidente do Conselho Fiscal do Pedrinho. Em 2014, ele era do Conselho Fiscal do Roberto Dinamite. O Carlos Osório, o garoto propaganda da 777, o pai dele, lá na gestão do Roberto Dinamite, era o presidente do Conselho Deliberativo. Vocês lembram do Carlos Osório em 2017, né? Olha aí. Vascaínos, amanhã vamos decidir o futuro do nosso clube. Você sabe que o Vasco passa por uma das maiores crises de sua centenária história. E a sua responsabilidade, a minha responsabilidade como sócios do Vasco é estarmos amanhã aqui em São Januário e votar. Não podemos nos omitir. Eu sou bisneto, neto, filho e sobrinhos de grandes beneméritos do nosso clube. Mas mais importante do que isso, eu sou pai de vascaínos. E temos uma paixão, eu tenho certeza, que nos une. E em nome dessa paixão, eu te peço, esteja amanhã no Vasco e vote. Você sabe da crise que o Vasco está envolvido. Uma gestão ultrapassada e centralizadora afastou o Vasco de patrocinadores, da mídia e também tirou o Vasco do seu destino de glórias. E agora temos um risco ainda maior. Querem transformar o nosso clube numa propriedade particular de uma única família. Isso nós não podemos permitir de jeito nenhum.
Mais uma vez, por ironia do destino, urna 7, 2017, 777. O cara que vende, que doa o Vasco para uma família de ex-traficantes, ex entre aspas, porque a gente não sabe, estelionatários, pessoas que responderam processo, além de tráfico de drogas, por vazamento de informações, por cárcere privado, sequestro. Em 2017, ele disse que quem iria fazer isso tudo era o Eurico. Tudo que eles diziam que o Eurico fazia com o Vasco, hoje eles fazem. Você quer ver mais um exemplo? O que eles dizem sobre golpe na Lagoa, da qual o Júlio Brandt foi eleito pelos sócios e na votação da Lagoa ele perdeu. Ele perdeu porque se candidataram outros e ganharam. Mas vamos ver lá atrás, vamos ver em 2014, vamos lá. Matéria da Globo de 19/11/2014. Com 88% dos votos no Conselho, Eurico é eleito presidente do Vasco. Após votação de sócios, no dia 11, conselheiros elegem atual presidente do Conselho de Beneméritos para a presidência administrativa até o fim de 2017. Vamos à parte que importa, vamos lá. Na votação dos conselheiros natos e efetivos para este mandato, Eurico recebeu 190 votos na Assembleia Geral contra 26 da chapa de Júlio Brandt. Eurico tem como primeiro vice-presidente Fernando Horta. Silvio Godoy é o segundo vice-presidente geral. Concorreram pela Sempre Vasco Júlio Brandt à presidência, Leonardo Gonçalves da Cruzada como primeiro vice-presidente geral, com Eduardo Neri, que aderiu a Júlio na véspera da votação do dia 11, como segundo vice-presidente geral. Ou seja, aqui, galera, foi a eleição na Lagoa. E na eleição na Lagoa, ele se candidatou para ser um dos candidatos na votação dos conselheiros natos e efetivos. Já tinha tido a votação dos sócios estatutários no dia 11, o Eurico ganhou com a ampla vantagem, se juntasse as duas chapas não dava o que o Eurico venceu, e teve a votação lá na Lagoa e ele foi um dos candidatos. E se ele tivesse sido eleito ali, não era golpe, era estatutário. Em 2017, até hoje esses canalhas falam que foi golpe, sendo que o Campelo fez o mesmo que eles fizeram em 2014, como sempre fizeram. Sempre teve duas eleições no Vasco. E ele, em 2014, foi um dos candidatos. E aí não era golpe, né? Porque se fosse golpe, ele não se candidatava. E aí em 2017 foi porque eles perderam. Meu Senhor amado! E aí, irmão, você tem que ter um saco maior do que o Papai Noel, que foi que o Jorge Salgado disse que colocou, que deu de presente para ele a SAF do Vasco. Você tem que ter um saco maior do que quem deu, segundo o Jorge Salgado, a SAF para o Vasco. Você tem que ter um saco gigantesco para você aturar tudo o que acontece dentro do clube e fora dele. Seja nas quatro linhas, seja com os influenciadores de Vasco, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Eu fico confuso, cara. Porque assim, inclusive eu encerrei a amizade com alguns que falaram: olha, todos os canais de youtubers devem apoiar o Pedrinho. Aí hoje, com o resultado, eu sempre falei isso aqui também para vocês, parem de olhar só campo e bola. Parem de olhar só campo e bola. Aí hoje o campo e bola tá indo ruim. Quem pediu para os canais de youtubers apoiar o Pedrinho, sabe o que diz? Vai tomar no cu, Pedrinho. Bota a cara, Pedrinho. E o caralho. Porra, perdemos pro Fortaleza. O caralho. Coisa mais normal do mundo. É esse Vasco SAF, esse Vasco do Salgado, do Pedrinho, ter perdido pro Fortaleza, porra. Tudo bem que o placar de 3-0, 2 jogos seguidos, é foda, mas o placar mais normal, o Fortaleza não perde lá pra ninguém. E iria perder pro Vasco. Esse Vasco aí, irmão, com Coutinho morto em campo, com o Payet decidindo quando ele deve jogar ou não, porra, com o Michael, com o Léo Pelé, com Emerson Rodrigues, Cocão. Gente, pelo amor de Deus, cara, o time do Vasco é horroroso. Provavelmente
O resultado mais lógico é outra porrada do Inter, que já está há 10 jogos, venceu 9, empatou 1, e tomar outra porrada do Corinthians jogando lá. A realidade é essa. Se vier algo além disso, os deuses do futebol que ajudaram. É o Paiva, é o culpado, é o Paiva, tira o Paiva, o caralho. Tira o Paiva, vai botar quem lá? Vai botar quem no lugar do Paiva? Que tem um percentual gigantesco, positivo a seu favor. Vai botar quem? Mas tá fazendo merda, o cara não tem time, o cara não tem uma gestão que dê respaldo a ele. Cara, quem é presidente do Vasco é o Pedrinho, porra. E eu cansei de ler, quando o Paiva teve aquela sequência positiva, né, ganhando vários jogos aí com o Vasco, eu cansei de ler que o principal responsável era o Felipe. Aí agora que perde é o Paiva. Vai culpar o Felipe, idiota. Você que falou que naquelas vitórias todas, o principal responsável era o Felipe. O cara que nunca foi porra nenhuma a não ser um grande jogador de futebol. Fora disso, nunca foi porra nenhuma em nenhum clube que ele participou. Saiu, foram mandados embora o Pedrinho e o Felipe do Tigres por falta de competência. Porque o Tigres foi rebaixado. E aí se assemelha também a Eurico Calçada. Quando é pra falar que ganhou título pra caralho ali na década de 90, o presidente não era o Eurico, era o Calçada. Mas pra falar sobre o patrocínio do Nations Bank, que acabou, que se encerrou, não culpam o presidente não, que era o Calçada. Falam que foi o Eurico. Porra, pra ganhar os louros é uns, mas pra a merda quando acontece são os outros. Uma incoerência do caralho e muita gente se pergunta ainda por que estamos nessa draga. E aí, irmão, voltando pro saco gigantesco que você tem que ter, escutando e ouvindo o que vem da torcida do Vasco, é uma coisa assim, fora do comum, irmão. E assim, é surreal. Por isso que a gente tem que ter opinião própria, porque se você fizer igual muitos youtubers fazem e se influenciar pela torcida, né, querer agradar a torcida para ter mais visualizações, porque esse bando de muquirana só fazem isso, são influenciados ao invés de ser influenciadores, você escutar hoje que a culpa de tudo isso é do Eurico, que já foi exumado há muito tempo, morreu em 2019. Do único cara que reduziu a dívida do Vasco, que hoje, né, porra, a dívida tá 1 bi, caralhada, pô, meu Deus, a dívida do Vasco. O único que combateu a dívida desde 1969, lá desde Agartino até agora, foi o Eurico Miranda, que diminuiu a dívida do Vasco entre 2015 e 2017 em 88 milhões. Foi o único. E além disso, foi o presidente que deixou a gente disputando a nossa última Libertadores e o nosso último título carioca. Aliás, bi. Puta que pariu, mano. É uma inversão de valores gigantescas. Mas fazer o quê, né? Quem manda é a mídia, quem manda são os youtubers hoje, que falam o que vem da cabeça deles pra vocês. E vocês acreditam como beijo grego, né? Pede pro cara botar, realmente a culpa é dele. Pede pra botar as dívidas aí, igual eu coloquei. Pede pra pegar o RCE. E eu já fiz isso aqui e visualizar pessoas por pessoas, ex-jogadores, ex-técnicos que estão lá. A gente já fez aqui esse trabalho. Vê se no RCE do Vasco, as dívidas cíveis e trabalhistas, quem é que deve mais? Qual foi o presidente que deveu mais? Não foi o Eurico Miranda, foi o Roberto Dinamite. Mas citam o tempo todo. Não, foi o Eurico. Ele que é o culpado, ele que é a escória, por causa dele, Senhor amado, ô Senhor. Fui, tamo junto, forte abraço, depois eu volto.